Sejam bem-vindos, estamos no Aforismo 8 com o título Weber, contra ou a favor do capitalismo? Bom, você que me segue aqui no YouTube, ou está vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e caso você tenha interesse em aprofundar os estudos sobre Max Weber, não deixe de fazer a sua assinatura no nosso clube de estudos chamado Aforismos. Sejam todos bem-vindos e eu espero que vocês possam aprofundar cada vez mais seus conhecimentos. E hoje o que eu tenho para contar aqui para vocês é sobre o desencantamento do mundo protestante e as suas implicações sobre o mundo moderno. Aqui o que a gente vai ter que fazer são as análises mais dualistas e até mesmo críticas sobre o pensamento de Weber a respeito do capitalismo. Isso porque existe uma série de discussões teóricas, acadêmicas, a respeito do fato de que será que Weber é totalmente a favor do capitalismo ou Weber seria um crítico? Bom, em relação a Marx, vocês já estão cansados de saber, dispenso apresentações, Marx é um autor totalmente crítico ao capitalismo. Já o Weber gera muitas dúvidas, né? Porque o método dele, nós já vimos isso em outras oportunidades, é um método compreensivo e descritivo do funcionamento do capitalismo, o que muitas vezes dá a entender que ele é a favor, sim, do funcionamento desse sistema. No entanto, existem pontos críticos que eu queria discutir com vocês. Mas nessa aula eu queria, ou nessa parte eu queria debater com vocês um outro tema, que é o desencantamento do mundo. Então quem está nos acompanhando já há algum tempo já deve ter visto que, segundo Weber, a religião protestante, principalmente com o luteranismo, depois com o calvinismo, vai desencadear o fenômeno chamado desencantamento do mundo. Mas Weber, em outras obras como Economia e Sociedade, que só foi publicada no ano de 1922, 2 anos após a sua morte, essa obra, na verdade, é uma compilação de vários textos de Weber, e em diferentes textos, artigos acadêmicos que ele escreveu, inclusive para jornais, o Weber busca mostrar que o desencantamento do mundo não é um fenômeno que apenas se inicia através da ética protestante a partir do século XVI e XVII, senão também e faz parte, né, da cultura judaica cristã. Isso porque o judaísmo foi uma forma de religião que apostou num Deus monoteísta que não é a natureza, que não é o trovão, não é a chuva, não é a colheita, não é o amor. É um Deus que hoje a gente chama de metafísico, né, que está para além do plano físico. De forma que a religião judaica já é um mecanismo, né, de pensamento no qual passa-se a negar outras formas religiosas e se apostar no único Deus verdadeiro, enquanto os demais são falsos e mentirosos. Aqui seriam as raízes do desencantamento, né? O desenfeitiçamento da natureza é uma outra tradução muito bem possível, né, que é utilizada a respeito desse termo. E até eu recomendo um livro para vocês que é muito interessante, que se chama O Desencantamento do Mundo, que foi escrito pelo Flávio Pierucci, né, com quem eu tive a oportunidade de estudar lá na USP, e que de fato é um dos maiores conhecedores do pensamento de Max Weber no Brasil. Bom, o cristianismo também fortalece essa noção de desencantamento do mundo, já na antiguidade, também em função da negação das outras religiões, né? Mostrando que há um Deus ideia, um Deus subjetivo, um Deus contemplativo, mas o ponto culminante, diz o Weber, né, do processo de desencantamento do mundo se deu entre os séculos XVI e XVII, a partir da ética protestante e da visão mais racional que os protestantes elaboraram sobre o mundo. Isso porque, como nós vimos, o luteranismo foi uma religião que surgiu, né, com sua crítica ao catolicismo a partir das 96 teses feitas por Lutero, que eram colocadas na parede das igrejas, em que Lutero criticava as indulgências da igreja, julgava que era uma religião profundamente supersticiosa. Então quem acompanha o nosso clube de estudos já deve ter estudado isso. Então o luteranismo passa a apostar gradualmente numa visão mais racional do mundo. E o ponto culminante disso é o calvinismo, que desenvolve, como nenhuma outra religião, a noção de ética do trabalho na concepção de Weber, em que a salvação, os predestinados, jamais vão saber se são ou não são escolhidos, mas podem coletar indícios de que serão salvos e irão para o céu através do trabalho metódico e racional. Eis que Weber enxerga um grande paradoxo na religião protestante, porque apesar de ser uma religião, seria a primeira religião moderna e fundadora da modernidade, porque esse desencantamento do mundo protestante, que aposta no trabalho metódico, na ética do trabalho, na burocratização da vida, querendo ou não, passa a apostar, paradoxalmente, como eu disse, numa visão
mais racional, mais científica, menos supersticiosa. Bom, então todo esse contexto acaba nos permitindo a análise de que o protestantismo seria o elemento fundamental e fundador na visão weberiana do pensamento moderno. Então, depois disso, o processo de desencantamento, digamos assim, por afinidades eletivas e consequências imprevistas, acaba se perdendo das mãos dos próprios protestantes, né, influenciando muito a ciência moderna, uma visão mais científica de mundo, como eu falei para vocês, em que gradualmente na cultura ocidental a visão religiosa, mais mística, mais sobrenatural, mais supersticiosa, foi cedendo lugar a uma visão mais racional e, como eu disse, científica. Por isso mesmo que Weber enxerga o protestantismo como um elemento fundamental, se não primordial, da ascensão do mundo moderno. E aqui caberia a gente discutir um pouco a respeito da modernidade, né? Porque a modernidade ela tem como um dos seus traços, embora não seja o único, a ideia de que o mundo deve ser explicado racionalmente, que o ser humano deve intervir sobre o mundo, né? Dominar a natureza, controlar os ciclos da natureza. E aí que vem mais uma vez a importância da cultura judaica cristã, né? Apesar, enfim, de uma linha genealógica um tanto ampla, né, em termos históricos e temporais, vale dizer que, metaforicamente, após Adão e Eva serem expulsos do paraíso, essa alegoria acaba ilustrando a ideia de que o ser humano precisa sobreviver do suor que escorre pela própria testa, né, diferente do que aconteceu no Jardim do Éden, em que tudo era abundante, ninguém tinha que trabalhar, ou seja, existia uma vida contemplativa, uma vida paradisíaca, e isso se perdeu. E dentro da mentalidade judaica cristã, no final das contas, o que restou à humanidade é dominar o mundo, controlar os ciclos da natureza. Claro que esse processo ele foi se reforçando gradualmente ao longo da cultura ocidental até alcançar os séculos XVI e XVII, época em que o protestantismo eclode ao lado da revolução científica e o que boa parte dos filósofos irão fazer nesse período é a tentativa de controlar a natureza. Né? Ou seja, o ser humano não pode ser mais visto como passivo à natureza, nem passivo a Deus. Agora o que nós temos é uma inversão desses valores, o ser humano como protagonista do mundo, a partir de um viés racional, a partir das medidas humanas, a partir de uma racionalidade que se impõe sobre a natureza. Então, o Weber percebe, como eu disse para vocês, não que essa ideia tenha surgido de uma visão mais científica a partir do protestantismo, mas à medida que o protestantismo nega uma leitura de mundo mais supersticiosa religiosa, isso vai impactar direto ou indiretamente como afinidades eletivas ou simplesmente como uma consequência imprevista, ou seja, um fenômeno que fugiu ao controle dos próprios protestantes, levando a cultura ocidental europeia para um viés mais racional, mais científico, de maior intervenção sobre o mundo, sobre a natureza, como eu disse a vocês. Então, essa é a importância que o Weber enxerga no conceito de desencantamento do mundo. Então vejam que, por exemplo, de repente você é universitário, e quando você entra na universidade, você não está ali para aprender um monte de magias, né, com xamãs, como ter a superstição e a sorte, né, de ganhar dinheiro, ser um bom profissional. Você está na faculdade para aprender métodos, ciência, matemática, estatística, conceitos. Né? Então vejam como o mundo ocidental enveredou para uma visão mais científica e menos supersticiosa. Então os protestantes, e aí reside o paradoxo, né, porque apesar de ser uma religião, eles contribuíram em muito na eclosão e difusão de um mundo mais racional que culminará num mundo com uma leitura mais científica, mais racional, como havia dito para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do aforismo. Eu queria dizer uma coisa importante, porque quem faz parte do nosso clube de estudos, chamado Aforismos, nós vamos estudar outros temas fundamentais do Weber e essa crítica e possível dualidade de Weber em relação ao capitalismo, com o conceito de burocracia, a jaula de ferro e também como a obra de Weber pode se aproximar de Kafka, né, o processo, a colônia penal, e mesmo de Foucault. Foucault, assim como Weber, trabalhava com a ideia de que o excesso de burocracia e racionalização poderiam criar uma espécie de jaula. Em Weber é chamada de jaula de ferro, em Foucault de jaula dourada. Mas por que o Foucault trabalha com essa concepção? Bom, se você quiser saber mais sobre isso, não deixe de fazer assinatura no nosso site, né, dos aforismos, né, o Clube de Estudos. E você que está aqui no YouTube também, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, sejam bem-vindos
Enfim, espero vê-los mais vezes. Muito obrigado.